gente, a coluna é uma das partes do corpo humano mais sensíveis, que define muito da nossa qualidade de vida. Se ela começa a doer demais, é sinal de que algo não vai bem. Dito isso, o que podemos fazer para ter uma coluna forte, que permita mobilidade e qualidade de vida? Então, o Dr. Túlio Rocha dá as dicas necessárias pra gente. Ele está aqui de volta no nosso programa Aqui em Casa, porque quando ele vem, quando ele vai embora, fica mais perguntas. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Maravilha. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Tá mais uma vez com vocês aqui, é sempre muito bom. Ai, que ótimo. Vamos bater um papinho então aqui, porque Vamos lá. esse é um assunto que não tem fim, hein? Não tem. Dor nas costas, dor na coluna. Quais são as dicas para ter uma coluna saudável? Olha, Cleide, eu sempre falo para os meus pacientes e aqueles que me acompanham no Instagram ou nas minhas redes sociais, no meu site, que para a gente ter uma coluna saudável, primeiro a gente tem que ter atividade física regular, porque para a gente conseguir uma coluna que ela seja saudável, a gente precisa dar a ela sustentação. Porque a coluna ela é muito extensa, Cleide, muito. Ela sai aqui do pescoço e vai até na região do quadril. Se a gente não tem uma musculatura que possa sustentar essa coluna, com certeza lá na frente ela vai dar problema. Então, o primeiro passo é ter uma atividade física regular. Tá, isso aí é até uma prevenção. Uma prevenção, mas também é no sentido de tratamento. Eu havia comentado até com você nos bastidores que as pessoas às vezes nos procuram quando eles já têm um problema instalado. E deveria ser diferente. A gente deveria olhar mais a medicina e essa parte da coluna de forma profilática, de forma preventiva. Fazendo as atividades físicas, tendo hábitos de vida saudáveis, observando muito as comorbidades, que são aquelas doenças que acompanham as pessoas, principalmente o diabetes, que é uma das doenças que mais interferem no nosso corpo e também na coluna. É mesmo? Na coluna também? Na coluna também. O que acontece com os diabéticos? Os diabéticos, eles têm uma tendência natural a ter uma insulina que não é adequada. O corpo humano, ele tem uma sensibilidade muito grande à insulina, seja para mais ou para menos. Quando você tem um grau de glicemia alto, o nervo que está na coluna e que sai da coluna e desce para os braços, ou que está da coluna e sai da coluna e desce para as pernas, eles podem ficar sensibilizados e criar um processo inflamatório do próprio nervo que se chama neuropatia. E nos casos dos diabéticos, a neuropatia diabética. Gente! Perfeito. Que coisa, hein? Que coisa. Não podia nem imaginar que o diabético corre sério risco de ter problemas na coluna. Problemas na coluna e os problemas neurológicos decorrentes disso. Porque se você tem essa parte neurológica, que é a parte do nervo mesmo, que dá sensibilidade e dá força na perna ou nos braços, ele vai ter, além de dor, uma diminuição muito importante da força muscular nos braços ou nas pernas. Então, você imagina, a pessoa que já tem um problema de saúde, geralmente é uma pessoa, um adulto jovem ou um adulto ali acima dos 55, 60 anos de idade, e que ele ainda agora vai ter dor importante, diminuição das forças musculares, dormência, então acaba prejudicando ele de forma assim muito importante a qualidade de vida dele. E para quem tem a glicemia baixa também afeta? A glicemia baixa, ela não afeta essa questão da coluna ou da parte neurológica, mas a glicemia baixa, muitas pessoas acham assim, poxa, então se a gente tem uma glicemia alta, é ruim, então eu vou ter uma glicemia baixa. Também os baixos índices de insulina no nosso corpo, eles causam déficit. As pessoas incorrem muito no risco de fazer os quadros hipoglicêmicos, que é quando você tem uma glicemia muito baixa, principalmente com perturbação da atividade de cognição, de atenção, de capacidade de fala e também os riscos de se fazer um quadro de vertigem persistente e às vezes até a tontura que leva ao desmaio. Meu Deus, e como é que a gente equilibra essa glicemia?
Olha, para a gente equilibrar a glicemia, o nosso corpo ele já faz isso automaticamente. Então, a gente não precisa preocupar com essa estabilização da glicemia, porque isso já é inerente ao ser humano. Agora, quando a gente tem a hiperglicemia, que é o mais importante, a gente tem que observar quais são as causas da hiperglicemia. O que está causando a glicemia alta no seu corpo? E poder tratar ela na raiz, tratar a doença de base, depois de uma identificação, e você também fazer as atividades que possam promover a baixa dessa glicemia. Nos casos da glicemia que ela é baixa, você também tem que observar qual é a razão que está deixando a glicemia tão baixa no seu corpo e fazer as promoções para aumentar ela, para que ela atinja um nível que seja adequado para você. Doutor, depois de desgastado ou alguns problemas, é possível ter uma coluna assim zerada, saudável de novo? Ai, do jeito que o Papai do Céu fez, só ele, né, Gleice? Só ele, né? Mas tem. Eu sempre falo para meus pacientes, às vezes tem gente que chega já com uma situação já mais avançada e fala, poxa, doutor, passou da hora e agora vai ser difícil eu recuperar, talvez eu vou ter que conviver com a dor. Eu ouço isso demais no meu consultório, até colegas médicos falando para o paciente equilibrar e aprender a conviver com dor. Ninguém ele habitua a viver com a dor. Isso é uma coisa que a gente deveria abolir do nosso vocabulário. A dor, ela precisa ser tratada. E hoje nós temos uma série de opções de tratamento para que a pessoa melhore a dor e também melhore a questão anatômica da coluna. Às vezes uma coluna que está muito desgastada, a gente consegue recuperar ela em algum ponto para que a pessoa tenha boa qualidade de vida, que é o mais importante. Você está falando da coluna que eu já fiquei meio assim, ó, sentada mais direitinho, porque a gente vai conversando, vou ficando curiosa, aí eu fico, pois é, né? E automaticamente eu faço isso. Então, o cachimbo, como é que é o ditado? Cachimbo na boca... É que entorta a boca, né? O hábito do cachimbo é que entorta a boca. Isso. Então, quer dizer que essa posição pode ser assim, eu não tenho problema nenhum de coluna degenerativo, nem de família, nem nada. Mas esse meu hábito ruim pode detonar minha coluna? Pode, Cleide. E é uma das coisas que eu sempre estou batendo na tecla com aquelas pessoas que eu tenho contato, é sobre a questão postural. A postura da coluna, ela talvez seja o marco mais importante para que você tenha uma coluna saudável. Peraí, doutor, nós estamos sentados aqui, o senhor está retinho aí, tem uma almofada aí atrás e geralmente em casa nós estaríamos assim, ó. Eu estaria conversando assim. E aqui não, aqui nós estamos mais assim, arrumadinhos, porque nós estamos... Mais bem postados, mais bem postados. Se eu tiver... Vamos supor que o senhor está lá na minha casa, nós vamos conversar mais ou menos uma meia hora. Como é que eu devo ficar? Desse jeito mesmo, descansar? As pessoas confundem uma postura adequada com uma postura desconfortável. Ah, tá. E isso não precisa ser verdade, porque ela não é. A gente pode ter posturas que são adequadas, mas também com qualidade, com conforto. Igual você fez muito bem aí. Sempre oriento, quando a pessoa for sentar, para que ela apoie as costas numa almofada em que ela possa manter a integridade da coluna, para que a coluna não fique desviada, não fique muito fletida, não fique muito flexionada. Porque se você começa a colocar a coluna em posições muito ruins por tempo prolongado, isso vai acabar causando algum problema. Então, do jeito que você fez aí, é uma ótima situação. Coloca uma almofada, encosta, para que você não exija a sua coluna e que ela fique confortável. Agora, o que a gente vê muito, esses vícios de posição, é no trabalho. As pessoas começam a trabalhar e, às vezes, hoje, muito perante o computador, sentadas, e elas vão ficando cansadas e elas vão procurando meios de ficarem mais acomodadas e admitem as posturas que são viciosas. Esses vícios de posição é que geram todo aquele mal-estar inicial e ele é o gatilho para que você comece a um problema ali na coluna que às vezes poderia passar sem ter. A pessoa tendo essa condição, essa consciência corporal, ela poderia ter uma coluna mais saudável por mais tempo. Olha que nós temos 3 câmeras aqui. Esses meninos, eles trabalham, eles começam cedo,
5 horas da manhã, não é isso, mais ou menos? E vão até meio-dia. Alguns com câmeras no ombro. E, às vezes, alguns tentam encaixar a coluna para fazer ficar mais confortável. Mas todos eles reclamam de dor. Fala, dor é o que nós mais temos. O que seria assim, um jeito para que eles pudessem trabalhar com mais conforto, já que eles têm que ficar em pé muito mais tempo? É uma pergunta super inteligente e hoje já existe dentro do nosso trabalho um padrão de avaliação para o trabalho, para que você possa ter conforto, trabalhar de forma adequada e preservando não só a sua coluna, mas também como outras grandes articulações, como o joelho, o ombro e o quadril. O que a gente tem nessas pessoas que fazem esse tipo de trabalho e que ficam em posição em pé ou sentada durante tempo prolongado e que tem carga associada, ou seja, tem equipamento associado, é o uso, primeiro, de uma cinta lombar, que é uma cinta lombar que chama laboral, ela tem um nome que chama PUT. Essa cinta, ela faz um reforço muscular. Olha que legal! E ela tira a intensidade de carga que é colocada na região da coluna lombar. E para a coluna de cima, essa torácica que fica nas costas da gente, existe uma associação da cinta lombar com presilhas que você usa um tipo de um suspensório. Olha! É um suspensório em X que você mantém a sua postura, tirando carga dos ombros e de toda a região das costas e fazendo esse equipamento ser bem distribuído com a sua carga. Então, Olha, nós já temos esses equipamentos de trabalho que são ditos ergonômicos. Que interessante. Doutor, também tem um outro tipo de pessoas que sofrem muito com problema de coluna. São os cuidadores. Por mais que tenha aquela pessoa magrinha ali, que eu tô cuidando, não pesa tanto, mas eu tenho que levar pro banheiro, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer isso. E essas pessoas sofrem muito. Sofrem demais. Eu acompanho isso porque nós temos pacientes que são pacientes acamados e que sempre estão presentes no nosso consultório ou nas nossas visitas domiciliares, porque vez ou outra a gente tem que ir até o domicílio do paciente para poder vê-lo, porque ele é incapaz de se deslocar ao hospital ou ao consultório. E o que a gente vê nessa realidade, Cleide, é que os cuidadores, eles, no intuito de ajudar o paciente, mobilizar ele na cama, levar ao banheiro, colocar na cadeira de rodas, ele acaba tendo posturas ruins ao fazer isso. Uhum. Então, o que a gente orienta para esse tipo de segmento? Primeiro, se você vai ser um cuidador, automaticamente você vai estar inferindo carga no seu corpo, porque você vai ter que ajudar uma pessoa que não é capaz de sustentar sozinha. Uhum. Então, ele tem que ter uma atividade física regular. Porque se ele tiver um condicionamento da fibra muscular e volume muscular, ele protege a sua coluna e outras articulações contra o desgaste precoce. E quando você for auxiliar o paciente para movimentar na cama, para levantá-lo, observar a postura. Porque hoje a gente sabe que algumas posturas, elas são colocadas para que você possa mobilizar o paciente na cama de forma adequada. Uhum. Existem técnicas para isso. Para você pegar e abaixar e colocar o paciente na cadeira de rodas usando a força do quadril, da coxa e não da coluna. Então, são pequenos detalhes, são pequenas orientações que a gente consegue dar a esse cuidador para que ele tenha uma qualidade de trabalho também adequada. Porque senão, no futuro, ele vai ser o nosso paciente. Gente, olha só que importante isso que o doutor Túlio acaba de nos revelar, né? O tanto que você que cuida, que às vezes nem é profissional, é uma pessoa que está cuidando da mãe, está cuidando do pai, está cuidando do avô, que não tem noção nenhuma do problema que está causando para si mesmo. Você vai virar também um paciente. Preste bem atenção e o doutor está dizendo que tem técnicas para isso. Onde eu busco essas técnicas? Hoje nós temos alguns centros de excelência na avaliação e na preparo desses cuidadores. Depois, se você quiser, eu posso te dar 2 nomes de locais aqui em Goiânia que mostram técnicas para pessoas que são da enfermagem
ou da área da saúde, ou mesmo aqueles familiares, porque a grande maioria dos cuidadores são os próprios familiares. Sim. Né? Então, eu posso passar para vocês que são pequenos cursos, pequenas palestras que mostram como você pode fazer esse tipo de trabalho com melhor qualidade e com menor prejuízo para a sua saúde. E tem isso online? Tem doutor? online, tem a proposta online e tem a proposta presencial. É porque tem que ser online, porque nós estamos no Brasil inteiro, né? Exatamente, nós temos isso online. Eu posso depois passar para vocês. Tá, passa sim. Para fazer isso. É muito, muito interessante, porque às vezes a gente recebe no consultório o seguinte: nossa, doutor, eu estava cuidando do meu pai e agora eu estou com uma dor imensa porque eu faço isso, aquilo, e sem nenhum preparo, sem nenhuma técnica. Uhum. Ô, doutor, o paciente, o idoso, ele cai dentro de casa, tirando o tapete, tirando acidentes, ele cai e quebrou o osso ou o osso que quebrou e ele caiu? Excelente pergunta, Cleide. Isso é uma das realidades que a gente vive. Eu até falei no meu Instagram na semana passada, porque eu sempre uso as minhas redes sociais para a gente poder dar dicas, orientações para aquelas pessoas que estão sempre com a gente nesses lugares. Eu digo, o idoso ele tem que ter um cuidado especial com relação à queda. Por quê? Porque com a idade, a nossa compleição física ela diminui, ela fica alterada. E a graduação, a qualidade do osso do idoso também se altera. Eu acho que todos vocês que estão nos assistindo já ouviram falar de uma condição que chama-se osteopenia ou osteoporose. Sim. Que é quando você passa a ter uma desmineralização, ou seja, uma incapacidade de agregar cálcio ao osso. Aí o osso vai ficando desgastado, vai ficando mais frágil e ele fica mais suscetível a fraturas de pequenos impactos. Ou seja, grandes fraturas desproporcionais ao estímulo. Então, às vezes, tem paciente idoso que o osso está tão fragilizado, que tem uma osteoporose tão grande, que o ato de sentar, às vezes, fratura a coluna. Meu Deus! Que são chamadas as fraturas por insuficiência. Fraturas por insuficiência de cálcio no osso. Então, às vezes, o idoso ele não fraturou porque caiu. Ele caiu porque fraturou. São as fraturas espontâneas. Isso acontece muito. E eu vou dar uma dica para vocês também aqui, que eu sempre falo nas minhas redes sociais, é que é evitar de pegar banquinho, tamburete, para mexer prateleira de cozinha. Eu digo, eu opero 2 a 3 idosos por semana por queda assim. E eles são rilhentos, eles são teimosos. Pode deixar que eu pego. Nossa, não assim. E parece que a gente fala, aí que eles fazem aí mesmo. que faz mesmo. Você pensa que eu não dou conta? Ao invés de pegar um banquinho, pegue uma escada. Ou Isso. se você já acha que não tem condições de fazer esse tipo de movimento, chama uma pessoa adequada, chama um filho, uma pessoa mais nova. Evite, porque depois que fratura, Cleide, o tratamento é muito demorado, é difícil. O paciente passa por experiências que ele não precisaria ter passado. Tá, doutor, eu queria saber outra coisa, a questão depois dessa fratura, depois dessa pessoa acamada. Aí vamos supor que fala, não vamos operar, não, já tá velho mesmo, deixa ele quietinho aí, tal, e tal, e tal. A qualidade de vida para uma pessoa que fica acamada e que poderia fazer uma cirurgia, qual que é a qualidade, a diferença da qualidade para quem fica quietinho e para quem faz a cirurgia? Olha, hoje em dia, graças a Deus, nós tivemos um avanço nos últimos 20 anos para os tratamentos cirúrgicos da coluna que foram, assim, maravilhosos. Avançou muito? Avançou demais. Não só na tecnologia, na capacidade que a gente tem de ter instrumentais adequados para esse tipo de situação, mas também técnicas que melhoraram muito o acesso do paciente para o tratamento adequado. Antigamente, um paciente de 60, 70 anos de idade que tinha uma fratura importante da coluna, ele era colocado acamado para o resto da vida, sendo que às vezes ele tinha ali 15, 20 anos ainda de vida pela frente. Imagina a qualidade de uma vida de uma pessoa que era ativa, ficar acamada por 10, 15, 20 anos numa cama. Isso é péssimo.
Mata a pessoa antes do tempo. Mata, igual com minha avó certeza. falava, mata antes do tempo. Mata. Hoje em dia, salvo exceções clínicas, assim, condições clínicas do paciente que são muito graves, a gente opera pacientes idosos com grande qualidade, com recuperação adequada para ele retomar o seu ritmo de vida. Há 2 meses eu operei uma senhora de 91 anos de idade. Que gracinha! 91 anos de idade. E hoje ela já está andando, fazendo as coisas do dia a dia, dentro da realidade dela, mas ela não está mais acamada. E está viva, e está vivendo, bem. e está Então, bem. hoje a gente preza muito pela qualidade de vida do paciente. Não, a questão de idade, ela hoje não é um fator que a gente olha. O que a gente olha é a condição clínica do paciente. Às vezes o cara tem 90 anos de idade, mas ele tem muita saúde. E às vezes tem um paciente de 40 anos de idade que está com a saúde muito comprometida. Então, hoje idade não é mais tabu. O que a gente olha é a condição do paciente e a qualidade de vida que ele pode ter. E mesmo porque que um idoso, assim, na cama, acamado, ele vai definhando. Vem um monte de outros problemas, problemas de coração, problemas de pulmão, que eu nem sabia que por ficar acamado dá isso. As escaras também. Por isso que a gente hoje está preconizando o tratamento precoce de qualquer tipo de problema que o paciente tem para tirar ele da cama. Porque o paciente, mesmo que seja rígido, mesmo que ele seja um cara saudável, mas se ele ficou acamado, isso decorre numa série de problemas. Vou te enumerar os problemas mais importantes que acometem os pacientes que são saudáveis, mas que por algum fator passaram a ser acamados. O primeiro comprometimento é a perda muscular. Se observa o paciente, principalmente em UTI, naqueles que são acidentados, o cara bem jovem, com 1 semana de UTI, ele está com um prejuízo de massa muscular assim, absurdo. Isso chama-se sarcopenia. É quando você vai tendo perda da massa muscular. Então a pessoa emagrece muito e ela perde músculo. Que é o pior. Que é o pior, porque isso dificulta a capacidade de recuperação. Segundo, as complicações pulmonares. O paciente, ele quando fica deitado, acamado durante muito tempo, aqueles fluidos que tem dentro do pulmão, porque o pulmão não tem só ar, ele tem alguns fluidos, ele vai se depositando ali pela força da gravidade nas bases do pulmão. E aí o paciente começa a ter pneumonia por decúbito. Muita coisa. Porque está deitado durante muito tempo. Aqueles fluidos não circulam e ele vai acumulando ali no pulmão, impedindo e piorando a capacidade pulmonar dele. Gente, é muita coisa que pode acontecer com seu vovô, com sua vovó, com seu pai e sua mãe, ficar acamado. Deu problema de coluna, o doutor está dando um exemplo aqui, operou uma senhora de 92 anos, 91. né? 91 anos. Cuida do seu idoso, vamos fazer essa cirurgia porque para ter mais qualidade de vida. Ah, tá velho mesmo, vamos deixar aqui. Não faça isso não. Doutor, muito obrigada. Deus o abençoe. Volte mais vezes. Claro, vou estar com prazer.